Amigos, sejam muito bem-vindos. Mais um tema muito, muito interessante para que a gente encha o nosso baú de informações sobre o planejamento patrimonial da família. Vamos colocar todas essas informações no nosso baú, mas não vamos guardar essas informações só para nós. Vamos pegar o nosso baú de informações e vamos partilhar isso com os nossos amigos, com quem você acredite que possa se interessar pelo tema. Ou seja, todas as famílias brasileiras. O tema de hoje, então, é por que realizar o planejamento patrimonial sucessório e não a doação. A doação, gente, é um dos institutos mais antigos e utilizados para se fazer o planejamento patrimonial da família. Então, vamos tratar de fazer esse cotejo, essa comparação, para que a gente entenda e para que você entenda qual que é a melhor ferramenta. Será que é fazer a doação como um dos mais antigos institutos de planejamento de sucessão? Então, vamos ver. A gente sabe que a nossa vida é finita, por isso a gente precisa, sim, de tratar sobre planejamento patrimonial da família, sim. Agora, a gente passou a discutir com muito mais vagar depois da pandemia. Pelo novo coronavírus, tudo isso ficou muito mais intensificado e ampliou a importância da discussão sobre esse tema, exatamente pensando no futuro. Então, vamos retomar todas as reflexões sobre os instrumentos jurídicos capazes de assegurar um planejamento patrimonial e sucessório, e, consequentemente, de uma transmissão hereditária ordenada e célere, é preciso reflexão. Então, dentre as inúmeras ferramentas jurídicas capazes de auxiliar, nós temos em outros vídeos várias outras ferramentas, seguro, partilha em vida, testamento. Nós temos no nosso canal no YouTube, aqui nesse canal, nós temos esses outros assuntos também detalhadamente. E a doação também já passamos por ela, mas nós resolvemos insistir porque ela é uma das mais utilizadas até hoje. Então, dentro dessas ferramentas que são capazes de auxiliar nessa empreitada dos pais, né, preparando e planejando o futuro da família, essa doação é um instrumento antigo e é um contrato. Então, a doação é feita através de contrato, é um documento. Mas o que é esse contrato de doação? E aí nós temos a doutrina ensinando para nós que o contrato de doação é aquele considerado em que uma pessoa chamada doadora, por mera liberalidade, por mera vontade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, denominada donatário. Então, a doação é uma relação jurídica pela qual uma pessoa assume a obrigação de transferir o domínio de um bem móvel ou imóvel para o patrimônio de outra. Como é que a gente transfere o domínio? O que é domínio? Domínio é propriedade plena. Como é que a gente transfere o domínio de um bem móvel? Meu óculos. Como é que eu transfiro o domínio de um bem móvel, no caso, o meu óculos? Simplesmente entregando meu óculos. Esse ato de tradição, entrega, pronto, entregou o bem móvel, tá feita a transmissão. Mas se for um bem imóvel, é preciso ter outros cuidados,
né? Porque o bem imóvel exige formalidades. Então, o doador, primeiro, para ele ser doador, ele precisa ser maior e capaz. Capaz no conceito de capacidade civil. Ele precisa ser maior e capaz de vontade própria, de disposição, de capacidade intelectual. Então, é preciso que o doador seja maior e capaz, tenha capacidade civil. E, se for casado, é preciso ter a concordância do cônjuge, a não ser que ele seja casado no regime da separação obrigatória ou da separação total de bens. Na separação total de bens e na separação obrigatória de bens, ele pode fazer a doação sem autorização do cônjuge, né? Claro que exatamente nessa condição de casado sob o regime da separação total de bens ou da separação obrigatória de bens, claro, ele vai poder fazer isso sozinho, sem anuência ou sem a concordância ou sem autorização do cônjuge, ok? Agora, na hipótese da doação ser vinculada, ela pode ser, sim, eu faço a doação de um bem móvel ou imóvel e crio algumas obrigações, exijo algumas obrigações, exijo algum encargo, exijo algum cumprimento de obrigação. E esse encargo, quem recebe a doação, que é o donatário, ele vai receber a doação, mas para ele eu não posso exigir encargo. Exatamente por quê? Porque ele não tem a capacidade plena civil. Então, se eu for doar bem imóvel ou imóvel para um menor ou para um relativamente capaz ou incapaz totalmente, que seja menor de 16 anos, absolutamente incapaz, maior de 16 e menor de 18, relativamente incapaz. Para esses, eu não posso fazer doação com encargo, ou seja, exigindo alguma obrigação, exatamente pela limitação da capacidade que eles têm, ok? Também eu preciso que na doação não ter encargos, nada impede que o donatário, aquele que recebeu, seja menor ou incapaz. Mas quem vai formalizar a aceitação dessa doação deverá ser o seu representante legal, se ele for menor de 16 anos, ou aquele que está o assistindo, se ele tiver mais de 16 anos e menos de 18. Então, se ele tiver devidamente representado, ele pode aceitar e pode ser concretizada a doação, porque a doação ela exige a aceitação. Se a pessoa for completamente capaz, a simples inércia já é sinal de aceitação. Então, o menor, se ele ficar inerte, não representa aceitação em relação a essa doação. Para representar a aceitação, ele tem que ser representado ou assistido, ok? Tá entendido até aqui? Tá tudo certo? Então tá, então aproveite que deu uma paradinha aqui no tema, deixa seu like, compartilhe esse canal com seus amigos, com a sua família, e o YouTube vai entender que ele é relevante e vai ajudar a multiplicar também essa informação, tá bom? Então, vamos adiante. Então, podemos resumir o seguinte: a doação é, acima de tudo, então, um ato de liberalidade e de autonomia dos doadores. Então, ela é liberalidade porque eu estou liberando aquele patrimônio e por quê? Porque eu tenho completamente autonomia para fazer esse ato. O patrimônio é meu e eu estou liberando o patrimônio
que eu tenho, seja móvel ou imóvel, e estou doando. Mas é imprescindível que sempre se observe o respeito à parcela da legítima. Ó, já começou a ter outra limitação. Eu posso doar? Posso, mas eu não posso doar mais do que 50% do meu patrimônio. Senão, não vai valer de nada o meu ato de liberalidade com autonomia. É preciso, então, que eu faça doação de, no máximo, 50% do meu patrimônio. Por quê? Porque eu tenho que preservar a legítima. E o que é a legítima? A legítima representa 50% do meu patrimônio que eu tenho que deixar para os meus herdeiros. A não ser que eu gaste tudo. Mas se eu tiver patrimônio, 50% dele eu tenho que manter para transmitir aos meus herdeiros. Então, eu só posso doar menos ou até 50% de todo o meu patrimônio. Não é imprescindível que eu observe e guarde a legítima para os meus herdeiros, tá? Então, vamos lá. Um contrato de doação. Então, se é contrato, ele tem formalidade, né? Tem forma e também tem solenidade, se for imóvel. Então, segundo a legislação vigente, é necessário que o contrato de locação, ó, desculpa, é necessário que o contrato de doação seja instrumentalizado por escrito, através de escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal também pode até ser aceita, desde que seja por uma entrega de um bem doado de pequena monta, de pouco valor. Um óculos, uma caneta, né? Desde que não seja uma caneta sofisticadíssima, que custe lá 60 mil reais ou mais, né? Não pode, tá? É preciso ter o ânimo de doar, o tal do animus donandi. Então, o ânimo de doar é a vontade de doar. E ela deve ser, então, representada e entendida como a intenção do doador de formalizar essa liberalidade, favorecendo o donatário, que é a pessoa que está recebendo a doação. É chamada de donatário. Então, em outras palavras, a intenção do doador em enriquecer o donatário às custas da sua própria diminuição patrimonial é que é entendida, então, como o ânimos de doar, ou a intenção do doador de formalizar essa liberalidade. E a transferência patrimonial vai representar a diminuição do patrimônio do doador e o acréscimo dos bens lá em favor do donatário. Então, é importante declarar na escritura pública, no instrumento particular, a vontade de transferir os bens doados, levando após para registro nas repartições competentes e procedendo à tradição dos imóveis, para que não haja questionamento quanto à ausência da transferência patrimonial. Então, faço a doação do imóvel, faço isso por escrito, porque é contrato, no caso de imóvel é uma escritura, leva registro, porque se não registra, não completou toda a formalidade para a transmissão de um imóvel, né? O imóvel ele precisa de escritura e de registro, e de pagamento do imposto de doação, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação. No estado de São Paulo, hoje, ele é 4%, mas em vários estados do Brasil ele chega a 8%. Então, também preciso que haja o recolhimento desse imposto para que isso seja completamente respeitado, todas as suas condições, para que essa doação seja válida, tá? É preciso prestar bastante atenção em relação a isso. E o donatário precisa, então, de demonstrar a sua aceitação. Então, se ele for menor, ele deverá demonstrar a aceitação dessa doação que ele está recebendo através de seu representante ou de seu assistente.
se for menor de 16 ou maior de 16 e menor de 18. Ele deverá, se ele for maior, capaz, maior de 18 e capaz, ele não precisa se manifestar de forma alguma, tacitamente isso vai ser entendido como um aceite, ok? Então, a pessoa que se beneficia de uma doação assume deveres éticos, morais e jurídicos para com esse seu benfeitor, claro, né? Tendo inclusive a possibilidade da sua revogação por ingratidão do donatário. Então, se o donatário de repente começar a falar, criticar o doador e fazer críticas contundentes e que comprometa moral, os costumes do doador e que não seja verdadeiro isso, ele pode, o doador pode sim, por ingratidão, desconstituir a doação. Então, somente nessas situações super, super especiais. Então, feita a doação, tendo o aceite, o ato está juridicamente perfeito e acabado, tá? Então, o doador não pode doar todos os seus bens, porque ele tem que manter a legítima para garantir a sua subsistência. Isso é inteligente da lei, né? A inteligência da lei. Embora a legislação aplicável autorize, de modo geral, a celebração da doação por instrumento público ou particular, as doações de de bens imóveis devem observar, então, a forma pública, ok? Agora, no planejamento patrimonial e sucessório, como utilizar o contrato de doação? E aí a gente entra numa seara muito mais interessante, muito mais inteligente para a família. O contrato de doação, lá no planejamento patrimonial da família, ele é bastante utilizado e ele resolve desde logo a sucessão. E quando o doador, lá no nosso sistema de planejamento patrimonial familiar, promove a doação, ele promove a doação não do bem, ele promove a doação das cotas sociais. E como as cotas sociais são doadas, lá no direito empresarial, não é mais no direito de família, por quê? Porque nós estamos dentro de uma sociedade empresarial, as regras são outras. As regras, então, serão as regras do direito empresarial. Então, a doação, lá dentro desse sistema, pode ser, inclusive, de 100% do patrimônio. Não precisa de guardar legítima e preocupar com legítima, não precisa. Pode ser feita a doação de 100% do patrimônio. E lá dentro desse sistema que a gente implanta, essa doação ela é feita respeitando algumas condições exatamente para proteger o doador. Que, diferentemente da doação civil, a doação da pessoa física, do pai para o filho, a doação da pessoa jurídica para o filho será por cotas sociais. E, diferentemente, lá na doação da pessoa física dos pais para os filhos, feita a doação, o ato está juridicamente perfeito e acabado e não retorna ao status quo, ou seja, o pai não retoma esse bem mais, a não ser por ingratidão, como nós já falamos, que é dificilmente de ocorrer, raramente isso ocorre, graças a Deus, né? Então, feita a doação da pessoa física, pai, para os filhos, esse patrimônio não volta mais. Lá no planejamento patrimonial da família, eu faço a doação das cotas de 100% do patrimônio para os meus filhos e crio uma situação que proteja os pais, que me proteja como mãe, se quando eu estou fazendo um ato de amor para o meu filho, que é realmente um ato de amor, fazendo, já preparando a sucessão
da forma mais inteligente, mais econômica e mais prática possível, a implementação desse sistema. Então, eu faço a doação, não do bem, eu faço a doação das cotas, que é bem móvel, não é bem imóvel. Então, eu deixo de falar de apartamento, de casa, de terreno, de carro, eu vou falar de cotas sociais. Faço a doação de 100% e preservo os direitos do pai e protejo os pais. Como? Criando cláusulas. E essas cláusulas não vão só proteger os pais, vão proteger os pais e vão proteger também os filhos. Eu crio cláusulas de incomunicabilidade, ou seja, o patrimônio que eu estou doando através de cotas sociais para os meus filhos não vai se comunicar com maridos, esposas, seja o regime de casamento que eles tenham escolhido, isso não se comunica. Eu gravo com cláusula de inalienabilidade, não vai poder ser vendido. Enquanto eu viva, estiver, enquanto você, pai, você, mãe, que está implantando o sistema, vivos estiverem. Eu crio outra cláusula muito interessante, que é a cláusula de impenhorabilidade. A partir desse momento, essa cláusula de impenhorabilidade protege o próprio bem e protege os filhos e protege os pais, porque também os pais podem sofrer algum revés econômico. E aí esse patrimônio estará protegido, esse patrimônio estará salvo de penhoras e de arresto, seja o que for. Por quê? Porque ele, quando foi constituído na saúde financeira da família, não tinha execução em andamento, não é fraude, esse patrimônio vai ficar lá preservado. Então, garante que o revés que possa incorrer os pais não alcance mais esse patrimônio e os reveses dos filhos também não vão alcançar esse patrimônio. Eu crio também uma outra cláusula que chama cláusula de reversão, porque a gente espera que a gente não morra antes dos nossos filhos, mas pode acontecer de filho morrer antes do pai, antes da mãe. Nesse caso, o patrimônio retorna para os pais. E aí ele pode, de novo, fazer a distribuição dessas cotas de uma forma equânime, ou diferentemente, mas ele vai poder reavaliar essa distribuição. Então, esse patrimônio retorna essas cotas retornam para os pais se o filho morrer primeiro. Isso é importante porque, se não tiver essa cláusula de reversão, lá na doação, por exemplo, se não tiver lá na doação, não tem essa cláusula de reversão. E lá na doação, pode acontecer que quando o filho morra, quem herda serão os filhos do nosso filho, os nossos netos, e não somente os nossos netos. Na ausência do filho, o cônjuge herda. Na sociedade empresarial, nesse sistema de holding patrimonial, essa riqueza retorna para os pais, e aí não tem o risco de ter um marido, uma esposa, de um filho se envolvendo nessa sociedade, porque essa sociedade é uma sociedade entre pais e filhos. Não é uma sociedade que admite a entrada de genros e noras, salvo se for expressamente previsto lá no contrato ou no estatuto, se for uma sociedade anônima fechada, por exemplo, e se for diferentemente previsto. Normalmente não é prevista a entrada de terceiros na sociedade, ok? Além dessa cláusula de reversão, eu também instituo o usufruto. E isso é super importante para os pais. Por quê? Porque todo aquele patrimônio vai gerar frutos e, enquanto eles estiverem em vida, todos esses frutos vão se reverter em favor deles, pais, que são os instituidores, que são os fundadores
desse sistema de planejamento patrimonial da família. Então, esse usufruto, ele é super importante, garante aos pais que tenham controle e gestão desse patrimônio todo enquanto eles estiverem em vida. Então, é importante também destacar que o usufruto é um direito não transferível a terceiros. É um direito que não se herda, que não se doa, que não se vende. E o usufruto, ele extingue no falecimento do usufrutuário, daquele beneficiário. Então, é uma garantia muito, muito, muito forte para os pais. A doação não comporta, então, arrependimento. Nós já falamos, feita a doação da pessoa física do pai para o filho, ele não pode se arrepender e retomar esse imóvel, e retomar esse bem. É considerado um ato irrevogável e retratável. Ponto. Lá no sistema implantado de planejamento patrimonial da família, eu posso reaver, sim, inclusive todas as cotas e todo o sistema, eu posso refazer esse sistema de novo se por acaso eu tiver inserido outra cláusula bastante interessante no planejamento patrimonial da família, que chama cláusula default. É a cláusula em que eu tenho um poder de retomar esse patrimônio todo de volta e redistribuir, por exemplo, se descobrir um herdeiro novo. Né? Muito interessante. Eu faço isso tudo de novo, tá bom? Eu tenho também que destacar para vocês que tem uma outra limitação na doação em relação ao sistema de planejamento patrimonial da família através da holding patrimonial, que é, no contrato de doação, como forma de planejamento, ele possui, então, uma limitação clara e objetiva, que é a legítima. Não posso doar mais de 50%. Não é permitido que eu faça isso, e se eu fizer isso, é considerado nulo o meu ato. Não é permitido que eu faça doação de mais de 50%, porque eu preciso preservar a legítima. Agora, se eu fizer doação e consignar naquele contrato que aquela doação ela não representa adiantamento da legítima, os meus filhos, quando eu morrer, podem receber podem receber partes iguais do meu patrimônio. Agora, se eu não fizer expressamente essa ressalva, essa doação que eu fiz anteriormente, ela vai importar em adiantamento da legítima, sim. E esse bem vai ter que ser trazido à colação dentro do inventário para redistribuir igualitariamente aquele patrimônio em favor dos herdeiros. Então, olha, com essa situação, eu posso ter outra possibilidade de litígio, por exemplo, dentro de um inventário, que é outra dor que os nossos filhos não precisam sofrer. Então, ao passo que a doação, lá no planejamento patrimonial da família, que é adotado no sistema de holding patrimonial implantado, muitas outras vantagens são alcançadas. Então, vamos recapitular. Primeira vantagem, a doação pode ser desfeita através da chamada cláusula de call. A doação pode ser de todo o patrimônio, uma vez que essas cotas sociais elas são transmitidas por doação aos nossos herdeiros na qualidade de nuproprietários. Então, eles recebem as cotas como nuproprietários. Por quê? Porque eu criei a figura do usufruto. Então, quem não tem a propriedade plena é chamado de nuproprietário. E por que não tem a propriedade plena? Porque o gozo a fruição do que financeiramente produzia aquele patrimônio
Na figura do usufruto, volto para os pais. Então, eu estou limitando os direitos da propriedade plena. Então, por isso tem a figura do nu proprietário, que são os herdeiros, e a figura do usufrutuário, que são os pais que recebem os frutos desse patrimônio. Então, essa doação pode ser feita de 100%, porque estou garantindo, através do usufruto, a sobrevivência dos doadores. Ok? Perfeito. E estamos de acordo com a legislação empresarial, não mais a legislação de família e sucessória. A doação também pode ser feita através de uma outra sociedade. Eu crio uma sociedade que ampara todo o patrimônio da família. Então, nessa sociedade, eu faço o planejamento patrimonial. Mas eu também posso criar, dependendo da família, da complexidade daquela família, dos interesses daquela família, eu posso criar uma outra sociedade que servirá de sociedade para planejamento sucessório. Então, eu tenho uma sociedade para planejamento patrimonial e uma outra sociedade para planejamento sucessório. Quando eu faço e utilizo essas ferramentas distintas e são mais sofisticadas, e são aplicáveis a determinadas famílias que envolvam uma fortuna bem relevante, bastante relevante, eu posso aplicar esse sistema, e a doação feita através dessa outra sociedade, eu consigo reduzir os custos do imposto de transmissão causa-mortes e reduzir drasticamente esse imposto. Em São Paulo, esse imposto hoje representa 4%. No Brasil, representa 8%. Mas nós sabemos que o governo de plantão, o governo hoje, ele já está proclamando que esse é um tributo que ele irá alterar, através, claro, do Congresso Nacional, com certeza. Mas nós já temos lá no Congresso proposta legislativa que duplica esse tributo, ele passa de 8 para 16 no mínimo, e tem proposta que ele chega a 27,5. Então, isso representa muito, muito da fortuna que os pais estão deixando para os filhos. Se for 1 milhão, vai representar 40 mil, mas pode representar, por exemplo, no próximo ano, ele pode representar 160 mil, se for 16%. Ele pode representar 275 mil, se for 27,5%. Então, você está deixando um patrimônio de 1 milhão para os seus filhos, ele não vai receber 1 milhão, porque ele tem que pagar o imposto de transmissão causa-mortes. Ah, mas eu deixei dinheiro para o meu filho para ele pagar. O dinheiro que você deixar vai para esse monte, vai para o inventário. Quem tem que ter dinheiro para pagar esse custo são os filhos. Então, é bastante não recomendável. Essa é, na verdade, a pior das dores, além da perda que é incomensurável, né? A perda do pai ou da mãe, mas a dor de pagar todos os impostos numa transmissão sem planejamento é muito, muito, muito grande, tá bom? Então, eu consigo, lá no planejamento patrimonial, garantir e promover um planejamento de uma tal forma em que eu reduza muito, muito, muito esse imposto, através de técnicas empresariais, legais, empresariais. Será nesse sistema implantado e utilizado regras de sociedade, não regras de direito de família. Super, super interessante e dá possibilita o uso de inúmeras ferramentas, exatamente por ser sociedade, tá? Não é mais pessoa física, é pessoa jurídica. A doação
também ela será feita com as cláusulas de segurança, incomunicabilidade, inalienabilidade, empenhorabilidade, reversão, recall, né, que chama tudo de volta. Então, com a doação, a gente tem o patrimônio dentro desse sistema de planejamento patrimonial da família, que pode ser refeito a qualquer momento, quando os instituidores desse sistema tenham introduzido lá uma cláusula que nós chamamos de Golden Share. Se houver essa cláusula dentro desse planejamento, nós vamos ter a garantia de que, em qualquer momento, que possuir um interesse da família de alterar o percentual doado a cada herdeiro, chama tudo de volta e redistribui, ok? A doação, então, ela evita o inventário, com certeza, mas o planejamento patrimonial evita o inventário e ainda possibilita cláusulas de segurança e redução de tributo que pode subir de 8% para 16% ou chegar até 27,5%. Por tudo isso, meus amigos, o sistema de planejamento patrimonial da família, através da criação de holding familiar, ainda é a melhor ferramenta à disposição de você, da sua família, à disposição nossa, de brasileiros, que estaremos cumprindo exatamente todas as previsões legais, mas fazendo a transmissão do nosso patrimônio, não mais obedecendo às regras do direito de família e do direito de sucessão, direito sucessório. Nós vamos fazer essa transmissão muito mais inteligente. Vamos fazer essa transmissão através do direito empresarial. A sociedade será a nossa ferramenta, uma das nossas ferramentas para promover essa sucessão, muito mais interessante. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, mande, comente no canal, que a gente vai responder. Vocês podem, se inscrevendo nesse canal, vocês podem receber várias e várias informações. Nós vamos estar sempre atualizando tudo que diz respeito ao planejamento patrimonial da família, que interfira nesse planejamento com todo cuidado, com todo carinho. Sempre contando com a sua presença, com a sua audiência e com o seu like. Muito obrigada. Até a próxima.